Então, pessoal, dando continuidade ao conteúdo, do Estudando o Corpo Humano, na aula passada nós estudamos o sistema esquelético, o sistema muscular, e hoje, para a gente finalizar o nosso conteúdo, e depois só revisar, nós vamos estudar o sistema nervoso, certo? O capítulo 9, igual o assunto passado, muito curto, e vamos prosseguir. Pessoal, todos os sistemas do corpo funcionam de maneira integrada, ou seja, todos eles dependem um dos outros. O sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema endócrino, que a gente não vai estudar, eles funcionam em conjunto. O sistema que recebe informações vindas dos órgãos do corpo e coordena o funcionamento deles é o sistema nervoso. Ou seja, o sistema nervoso, ele, como eu posso dizer, ele é o chefe do nosso corpo, certo? Ele torna possível os sentimentos, a memória, o raciocínio, o planejamento, a criatividade, além de muitas outras habilidades. Vocês estão vendo a importância do sistema nervoso? Sem o sistema nervoso, praticamente a gente era um objeto inanimado. O sistema nervoso ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinal e pelos nervos. Tá bom? O sistema nervoso ele é dividido em três partes: o encéfalo, a medula espinal e pelos nervos. Aqui no próximo tópico nós vamos falar do encéfalo. O encéfalo em si já é dividido em três partes, como o tronco encefálico, que ele regula as ações involuntárias, como os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. O cérebro. O cérebro ele compõe a maior parte do encéfalo. Ele está relacionado ao pensamento, à memória, às emoções, aos sentidos. Também controla diversas outras ações do nosso corpo. E o cerebelo, ele está relacionado ao equilíbrio, à postura e coordena movimentos complexos, certo? Essas são as três divisões do encéfalo e suas atribuições. No terceiro tópico tem a medula espinal. A medula espinal, ela liga o encéfalo aos outros nervos e ela é protegida pela coluna vertebral, ou seja, a medula espinal, ela, além de ligar o encéfalo à maioria dos nervos, porque o encéfalo, como nós vimos, ele é responsável por contrações involuntárias, por sentimentos, por mandar comandos, para os outros sistemas. E a medula espinal é como se fosse uma intermediária, ou seja, ela auxilia as informações do cérebro serem passadas para as outras partes do corpo. E, por último, temos os nervos, que eles são cordões finíssimos que partem do encéfalo ou da medula espinal e se distribuem pelo corpo. Eles transmitem as informações vindas de todas as partes do corpo para o encéfalo e do encéfalo de volta para o corpo. A maior parte dessas informações passa pela medula espinal, ou seja, o encéfalo ele é responsável por mandar informações para o resto do corpo, que vai passar pela medula espinal, certo? E através dos nervos chega aos outros, certo? Às outras partes do corpo. E quando tem alguma irregularidade no nosso corpo, os nervos passam pela medula espinal e passa para o encéfalo, assim chegando a informação, tá bom? Para vocês verem como o sistema nervoso ele funciona realmente como uma equipe. E aí, a partir de agora nós vamos ver detalhadamente algumas coisinhas que acontecem, como tem esse funcionamento. Pessoal, o funcionamento do sistema nervoso, se dá também por causa de uma peça principal, uma das peças principais do funcionamento, que são as células nervosas chamadas neurônios. Elas são uma parte do encéfalo
e da medula, que formam nervos e são capazes de receber e enviar informações com muita agilidade. No cérebro, por exemplo, tem bilhões de neurônios, tá bom? E elas trabalham em conjunto para levar informações para o cérebro, para captar essas informações e darem uma resposta para o resto do corpo, o restante do corpo. Elas são divididas, né, a atuação do sistema nervoso são divididas em 3 partes: recepção, análise e resposta. Por exemplo, a pessoa ela coloca a mão quente, né, a mão quente em alguma superfície quente. O tato captou essa informação. O neurônio ele vai passar pela medula espinal essa informação e vai passar para o cérebro. O cérebro vai analisar e vai concluir que aquela superfície pode me causar uma queimadura. E a partir dessa análise, ele vai mandar uma resposta para o restante do corpo para retirar a mão dessa superfície. Entendeu? Esse é um dos exemplos de, de atuação do sistema nervoso. Pode acontecer também os atos reflexos, que acontecem involuntariamente, ou seja, a gente nem pensa direito, mas nosso corpo já tem aquele conhecimento, né, que aquilo ali vai nos prejudicar e nós nos retiramos involuntariamente. Isso é uma resposta do cérebro. E também o sistema nervoso, ele é responsável pela memória, tá bom? Porque imagina aí, se todos nós tivéssemos que responder e aprender todas as coisas, todas as coisas de novo. Mas isso não é preciso, porque o cérebro ele tem a capacidade de recuperar informações que foram obtidas em vivências e aprendizagens anteriores, que ficaram armazenadas no cérebro, tá bom? Isso se chama memória. Porque também imaginem aí que toda vez que a gente fosse atravessar a rua, a gente tivesse que aprender a olhar para os dois lados, né? Ou então olhar os sinais de trânsito, entendeu? Mas isso não é possível, né? Não é necessário porque o cérebro ele memoriza e ele aprende, tá bom? E pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês é alguns cuidados do sistema nervoso. Como o cérebro ele é a fonte, né, do nosso sistema nervoso, nós temos que proteger o crânio, né? Porque o crânio protege o cérebro. E se a gente não proteger o crânio, consequentemente, o cérebro também da gente vai ser prejudicado. E algumas algumas precauções a gente tem que ter para evitar lesões no nosso sistema nervoso. Vamos lá. A gente não pode pular em lugares altos que a gente não conhece a profundidade, sem adultos por perto. Toda vez que a gente for andar de moto, andar com capacete. Toda vez que a gente praticar algum exercício físico radical, que é difícil por aqui, mas tem que usar capacete. Andar com cinto de segurança toda vez que a gente andar de carro, certo? E a gente vai ficando por aqui com mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aprendido, entendido, né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e façam a atividade do PDF, tá bom? No prazo. Façam de tudo para vocês não atrasarem as atividades. Até a próxima aula.